fundamental para entender a crise recente entre a Colômbia e o Equador é observar qual é a natureza do regime político vigente na Colômbia. Trata-se de um terrorismo de Estado, um regime político que não encontramos nem sequer mais na América Central, onde podemos observar tal realidade na época da guerra de baixa intensidade patrocinada pelos Estados Unidos contra o povo de El Salvador e contra o povo da Guatemala. Esse terrorismo de Estado ele é inconcebível sem o apoio sistemático dos Estados Unidos. Diga-se de passagem, o mesmo terrorismo de Estado que podemos encontrar em estados satélites, tanto na Colômbia quanto em Israel, realidades tão distantes e similares em suas práticas políticas. Isso significa que um regime supostamente constitucional, derivado de eleições diretas para presidente da República, pode conviver tranquilamente com execuções extrajudiciais, sequestros, mortes, assassinatos e uma indústria de grupos paramilitares sustentado pelo Estado e pelos grandes empresários colombianos. E sem entender esse regime político de terrorismo de Estado, que tem um compromisso total com uma guerra sem fim contra as Farc, que há 40 anos lutam no território colombiano por uma outra realidade, mostra que esse compromisso com a guerra, com os senhores da guerra, com a indústria da guerra, que faz com que os Estados Unidos tenham despejado quase $1 bilhão anuais na Colômbia para manter essa indústria, faz com que essa realidade não só implique em violação do território de seus vizinhos, mas como não encontre uma saída pacífica para um conflito que não tem solução militar. E daí a tentativa de Álvaro Uribe, completamente bloqueado, completamente isolado em função da pressão internacional para um acordo humanitário que leve à liberação de reféns de ambos os lados e ao reconhecimento do caráter beligerante das Farc como única saída, como princípio de uma saída para um conflito que já dura quase meio século, seja absolutamente inaceitável para o Uribe e para os Estados Unidos. O segundo aspecto que interessa tanto para a Colômbia, mas sobretudo para os Estados Unidos, é o princípio da extraterritorialidade. Esse mesmo princípio que fez com que uma unidade do exército colombiano sequestrasse Rodrigo Granda em plena Caracas e violando o território e a soberania venezuelana, como agora violando o território e a soberania equatoriana. É por isso que, nesse contexto, todos os países latino-americanos, mesmo governos moderados, como o do Chile e do Brasil, não vacilaram em condenar essa atitude colombiana. E esse princípio de extraterritorialidade é um elemento constitutivo da política externa, da política exterior dos Estados Unidos, que dirige, de fato, a chancelaria e os militares colombianos. E o terceiro aspecto é a tremenda pressão que Sarkozy, na Europa, e todos os países latino-americanos estão fazendo sobre o Uribe para que desarticule esse terrorismo de Estado e encontre uma saída política para o conflito colombiano, e cujo primeiro capítulo seria a troca, o intercâmbio humanitário de prisioneiros por reféns por parte da Farc. E ao liquidar Raul Reis, que era o porta-voz, o chanceler, quase na prática das Farc, que estava negociando diretamente com o governo francês, segundo informações que nos saem e são publicadas hoje pelo próprio governo francês, significa que se tornará cada vez mais difícil a liberação de Ingrid Betancourt e de um conjunto de colombianos, estadunidenses e europeus que são reféns das Farc. E isso interessa, sobretudo, ao governo da Colômbia e ao governo dos Estados Unidos. Esses são aspectos pouco trabalhados na grande imprensa sobre o conflito recente, mas que revelam a lógica implacável de um Estado que não tem autonomia, que é controlado por um terrorismo de Estado e que atua hoje na prática como uma peça da política exterior estadunidense. E o que dizer da mídia brasileira e também do braço, né, da mídia estadunidense, que é a CNN espanhol, que tem colocado a participação do Hugo Chávez, inclusive dizendo que tem documentos que provam o financiamento das Farc por Hugo Chávez. Não seria uma maneira que os Estados Unidos estão encontrando de atacar a Venezuela, que é uma das coisas que há muito tempo se fala? Há uma tentativa organizada pela DEA, pelo Departamento de Estado, pela CIA nos Estados Unidos, que é um componente da política externa estadunidense, de tentar comprometer Hugo Chávez com o narcotráfico. Da mesma forma que tentou comprometer o tempo inteiro as Farc com o narcotráfico e não conceder a essa organização o estado de força beligerante que abre as portas para uma troca humanitária e abre o caminho por uma solução negociada do conflito colombiano, tal como observamos em El Salvador e Guatemala. Na política estadunidense, não obstante,
o acordo da América Central nos anos 80, ele bloqueou essa possibilidade na Colômbia. Por quê? Porque as forças democráticas, nacionais e populares, assim como se manifestaram na Venezuela e no Equador, também estão se manifestando cada vez com mais força, observem os resultados das últimas eleições, na Colômbia. E a grande Colômbia, a partir de uma perspectiva bolivariana, através de eleições limpas e democráticas, e o fim do terrorismo de Estado na Colômbia, certamente se configuraria. De resto, nós teríamos que observar nos próximos dias, o governo colombiano está obrigado a mostrar os documentos que comprovam essa suposta vinculação entre o governo venezuelano, as Farc e o narcotráfico. Isso serve para artigos de jornais, é peça da política de Washington, mas até agora provas fehacientes, creíveis dessa possibilidade, ninguém observou.